Muito bem, queridos. Então, nós vamos mergulhar nos 5 pontos do calvinismo, que é a base do pensamento da nossa igreja, a igreja reformada. Nós podemos chamar de 5 pontos do calvinismo, que é a ideia central, porque partiu dos pensamentos e da visão de Calvino, né, da pesquisa de João Calvino, mas também nós podemos chamar, que eu acho até mais propício, chamado de doutrinas da graça. Porque quando se fala que os 5 pontos do calvinismo, é como que são os calvinistas. Os calvinistas que inventaram isso, né? Ou João Calvino que inventou isso, mas não. Na verdade, essas são as doutrinas da graça, que estão nas Escrituras Sagradas e que, não só João Calvino, mas Agostinho de Hipona, inclusive, que deu origem, né, a esse pensamento calvinista, já pensava nessas doutrinas da graça. Mas como é que surgiu os 5 pontos do calvinismo? Aí sim, teve um teólogo chamado James Arminius, lá no início do século XVII, um pouquinho antes dele, obviamente, e depois vieram seus alunos, e lá no início do século XVII, surgiu então um grupo de estudiosos, cerca de 40 teólogos mais ou menos, chamados de remonstrantes. O que os remonstrantes queriam fazer? Eles queriam remostrar, eles queriam mostrar de novo, eles queriam reavaliar as doutrinas, e reavaliando as doutrinas, eles chegaram na conclusão que o pensamento calvinista, o pensamento reformado, ele era um pensamento equivocado, especialmente quando se trata da salvação e tudo mais. Então, eles que pediram, né, uma assembleia, e essa assembleia aconteceu, e eles então eles remostraram, eles recolocaram as doutrinas elementares que nós chamamos do campo da soteriologia. O que significa soteriologia? Doutrina da salvação, né? Soter, salvação, logia, estudo. E eles remostraram, então, essas doutrinas. E aí, queridos, que surge uma antitese dessa tese, que era a antitese da tese anterior, né? E esse é um princípio filosófico, né? É o princípio de pesquisa. Você faz uma tese, depois vem a antitese. E aí depois alguém faz uma antitese da tese e assim por diante. E aí, então, surgiu o que nós conhecemos como os 5 pontos do calvinismo. Então, essa semana, irmãos, nós vamos mergulhar cada dia num ponto. E hoje, vamos ver se os irmãos estão afinados aí, né? Qual que é a doutrina, qual que é o ponto de hoje? Total depravação, total depravação. E para que a gente decore, nunca mais se esqueça, nós podemos chamar de telipe. Normalmente chama-se de tulipe, porque é em inglês, né? Mas nós vamos aportuguesar, que eu acho que é mais importante, para entender mesmo. Então, a total depravação nós podemos chamar, melhor, os 5 pontos do calvinismo nós podemos colocar como a telipe, que vem primeiro, total depravação, né? Depois, o segundo, eleição incondicional. É importante lembrar que é o incondicional, tá? E depois eu vou explicar por quê. Depois não, amanhã, né? Total depravação, eleição incondicional. E depois o terceiro ponto do calvinismo, limitada expiação. Não é ilimitada, mas é limitada expiação. E depois do limitada expiação, o que vem? Irresistível graça. Lembre, não é graça resistível ou resistível graça, mas é irresistível graça. E a última parte dos 5 pontos do calvinismo, perseverança dos santos. Perseverança dos santos. Então, hoje nós vamos mergulhar na total depravação. Amanhã nós vamos repetir de novo os 5 pontos, para ficar gravadinho na nossa mente. Vai ser uma semana de oração e de teologia, de oração e de ensino. Bom, então, já falei do James Arminius, já falei que os alunos dele, os pesquisadores que estudaram, os seus alunos, quiseram colocar remostrar essa doutrina, e aí surge uma assembleia importantíssima em Dortmund, na Holanda, e surge então, a partir dali vão surgindo, né, as ideias, e vai surgindo então os famosos 5 pontos do calvinismo. Bom, queridos, eu quero só puxar aqui para os irmãos, qual que foi a ideia, né? Qual que foi como é que eu posso dizer, a premissa dessa total depravação. Por que os calvinistas, por que os estudiosos, eles tiveram que falar e deixar bem claro que esse é um ponto importante da soteriologia, da doutrina da salvação? É porque o arminianismo, ele cria, James Arminius, eles criam na liberdade de escolha, então esse é o contraponto da total depravação, que o homem, ele é livre. Então, no pensamento arminiano, o homem é livre
para aceitar ou não aceitar a Deus, para ser salvo ou deixar de ser salvo. Então, por isso que surgiu a doutrina da total depravação. Mas de onde? Qual que é a fonte? De onde qual é a minha premissa com relação à total depravação? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Não é uma coisa inventada por um teólogo, mas a palavra de Deus é abundante, mostrando que o ser humano está totalmente depravado. Quando o Senhor disse para Adão e Eva, lá no jardim do Éden, se vocês comerem do fruto, certamente vocês vão morrer, é porque eles morreram mesmo. Nós não conhecemos ninguém que ficou meio morto, né? Não existe uma pessoa meio morta. Tem uma pessoa meio morta? Não. Ou ela entrou em óbito ou não. Nós precisamos entender de uma vez por todas que o pecado de Adão e Eva, alastrando para todos os nascidos de mulher, ele matou a humanidade. O ser humano é totalmente morto, totalmente depravado. Veja lá o que diz lá em Efésios. Agora vamos para os textos bíblicos, né? Vamos ver o que diz lá em Efésios, no capítulo 2, que é um livro, é um capítulo muito lembrado nesse momento, quando nós falamos sobre a total depravação. Vamos ler juntos, queridos? O capítulo 2, versículo... Vamos lendo e a gente vai conversando. Capítulo 2, vamos ler juntos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Observem aqui, queridos, o texto diz que ele vos deu vida, estando vós mortos. Então a total depravação é isso, é uma pessoa, ela morreu, ela necrosou espiritualmente. A verdade é essa, entrou num processo de decomposição existencial. E essa morte, essa total depravação, essa morte, ela atingiu todas as faculdades do homem, é o homem totalmente morto. Então, a nossa parte física, ela morre, por isso que nós morremos. A nossa vida espiritual, houve uma ruptura, é como se você se desligasse um celular do aparelho e visse a bateria acabando, logo vai morrer. Então, a morte espiritual é uma ausência, é uma inimizade com Deus. Qualquer expressão e também a cognição. O ser humano, por mais que ele tenha o seu cérebro funcionando perfeitamente, por mais que seja uma pessoa que nós podemos qualificar como uma pessoa normal, né, na medida do possível, ainda está morto. Morreu, está morto. E por estar morto, colhe coisas terríveis e faz coisas totalmente hediondas. Irmãos, não precisa ser religioso para detectar isso, não é verdade? Olha para as guerras. Olha para as guerras. Dá uma olhada o que aconteceu, por exemplo. Um exemplo assim, na época de Flávio Joséfo, que é um historiador do primeiro século, né, um judeu historiador, ele vai falar de uma perseguição dos romanos contra os judeus, e vocês vão ver ali tudo que os romanos fizeram contra os judeus. E em outros momentos também, né? Pessoas que matam deliberadamente, as coisas mais terríveis e hediondas, e você não precisa nem ser religioso para detectar que a humanidade está totalmente depravada. Totalmente depravada. Bom, vamos lá para Romanos capítulo 7 agora. Nós vamos ler vários textos aqui. Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos 7, 7. Diz assim, vamos ler juntos. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Irmãos, se vocês forem ler todo esse texto, vocês vão perceber que Paulo está falando aos romanos, que nós morremos e onde que nós ficamos sabendo, como que nós ficamos sabendo que estávamos mortos? Por causa da lei. Então, a lei de Deus, os 10 mandamentos, o chamado 10 palavras, o decálogo, ele, na verdade, ele não é o remédio.
Os 10 mandamentos não são o remédio. Os 10 mandamentos são o quê? O diagnóstico. Está anotado aqui, minha irmã. Você falou em cima da pedida. Os 10 mandamentos é como quando você vai no médico. Você chega lá no médico e ele faz um check-up e dá o diagnóstico. Os 10 mandamentos, ele mostra que existe uma comorbidade, que existe uma doença. Então, quando nós não tínhamos a lei, nós não sabíamos que estávamos mortos, mas isso não quer dizer que nós estávamos livres. A lei, ela veio evidenciar, e o pecado, ele se aproveita disso. O pecado se aproveita de que nós, ao conhecer a lei, vamos ter o nosso desejo atiçado para quebrar a lei, quebrar a lei, quebrar a lei e quebrar a lei de Deus. Irmãos, isso é total depravação. Veja lá o que diz lá em Romanos 2,15. Romanos capítulo 2, versículo 15. Ele vai falar de gentios que não têm lei. Observem, aqui está mostrando e colocando tanto aqueles que têm o decálogo, quanto aqueles que não têm o decálogo, na mesma situação de condenação. Observe, vamos ler juntos, capítulo 2, versículo 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Vocês percebem aqui, irmãos, que a depravação total, ela é para o judeu que tem o decálogo, mas é para o gentio que não tem. Por quê? Os 10 mandamentos, as 10 palavras, não é uma invenção na hora para um grupo de pessoas, mas é uma realidade da existência humana. O ser humano nem precisa ter uma religião, mas ele já tem no seu coração a lei de Deus que o acusa. A lei de Deus que diz, isso aqui está errado. A lei de Deus que já diz, só que como eles não conhecem o decálogo, como eles não ouviram do evangelho, eles ainda estão presos naquilo, não sabem como lidar com aquilo. Mas eles já sabem que existe uma lei que eles estão quebrando. Eles já compreendem isso. Por isso que é a importância da pregação do evangelho, de anunciar o evangelho. Bom, queridos, mas quando que eu fico em pecado? Será que com 5 anos, com 6 anos de idade? Será que eu inauguro a minha vida pecaminosa aos 12 anos? Não, irmãos. Se os irmãos forem lá para no Salmo 51, vamos lá, Salmo 51. Os irmãos vão encontrar o versículo 5. Vamos ler todos juntos? Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, uma criança, ela é gerada no ventre da mamãezinha. Aquela criança é um pecador completo. Aquela criança já é um ser pecaminoso, já é um pecador e precisa de salvação. Lembra que eu comentei que a doutrina da graça, que nós chamamos de 5 pontos do calvinismo, por ele juntar, por os calvinistas juntarem a ideia, já era assunto de Agostinho de Hipona, lá nos primórdios da igreja primitiva. Eu comentei esses dias aqui sobre algumas frases de Agostinho, quando ele resolveu roubar peras, vocês se lembram? Ele disse assim, eu fui roubar peras, dei umas dentadas nela e joguei, nem queria comer peras, na minha casa tinha peras melhores do que aquelas que eu roubei, mas a minha questão não é que eu queria roubar peras porque eu precisava, é porque eu já queria ser um ladrão. Já está na alma humana o desejo de furtar, de adulterar, de matar, de desonrar pai e mãe, de não amar a Deus, de ter ídolos, de cobiçar as coisas do próximo, já está no coração desde a criança, pequena criança. E hoje, no tempo da psicologização do pecado, precisa tomar cuidado. Tem pais tratando o pecado dos seus filhos como alguma síndrome. E estão fazendo a coisa errada, porque eles não vão tratar o problema na raiz. Bom, queridos, nós falamos da origem, falamos que a lei de Deus ela é boa, mas ela simplesmente dá o diagnóstico, ela não é o remédio. Mas onde que o pecado ele
age, ou melhor, onde que a total depravação é vista? Primeiro na parte física, vamos falar da parte física, né? E aí, irmãos, convenhamos, todos nós aqui, todos nós estamos com algum parafuso descochado, é ou não é? Né? E podem perceber, as criancinhas, elas, criança, pastor, criança é uma bênção, criança não tem nada. E irmãos, as crianças, elas estão inaugurando a farmacinha natural delas, então elas estão fazendo anticorpos, né? Então direto é tosse, eu tenho 2 em casa, eu sei o que é isso. Vive tossindo, vive com o nariz escorrendo, né? Vive com espécie, vive com algum probleminha, porque eles estão inaugurando a farmacinha que Deus deu para eles no corpinho, né, do ser humano, e por isso eles ficam doentinhos toda hora, eles sempre estão com algum probleminha. Vamos olhar para a natureza. Irmãos, veja os bichinhos na floresta. Quer ver só um exemplo agora? Tem essas doenças que tem, gripe aviária, né? Gripe suína, né? Febre amarela que vem da muriçoca, do pernilongo. A própria natureza, por isso que Romanos diz que a própria natureza geme pela redenção dos filhos de Deus. Então a natureza, ela vive numa depravação também, porque o ser humano sujeitou a natureza a isso. Nós sujeitamos toda a criação de Deus a esse problema, sem contar outros problemas de comorbidades. Se os irmãos observarem, quando tem a narração de Gênesis, a partir do capítulo 6, lá, que fala do dilúvio, vai falar que não só a humanidade, mas toda a natureza deixou o plano original de Deus. Olhem depois lá, observem. E vocês vão notar que nós acabamos atrapalhando, desequilibrando a fauna e a flora. E o nosso corpo também, ficamos doentes. Cada doença, irmãos, olha, o pessoal fala, tal doença surgiu agora. Eu acho que ela só muda de nome, porque já veio o combo, já veio completo. Quando chegou, Adão e Eva pecaram, já chegaram no balcão, pediram o número tal, já veio todo o combo de todas as doenças, e elas, ora ela aparece aqui, ora ela aparece ali, algumas estão engavetadas e depois são lançadas, enfim, irmãos. A total depravação atinge a parte física, mas a total depravação também, ela atinge a parte emocional da humanidade. Nós, irmãos, precisamos aprender uma coisa, que depressão é o nome novo para uma crise antiga. A depressão é um nome novo para doenças antigas. Quando você vê o salmista Davi falando no Salmo 42, no Salmo 40, no 32, no 51, os irmãos vão observar o Caim com o semblante descaído. Olha só, até rimou, né? Caim com o semblante descaído. Por que descaiu o teu semblante, Caim? Estava deprimido por causa da inveja. A depressão, ela se instala em nós por vários motivos. Alguns porque fizeram em nós, são terceiros que geraram em nós problemas de depressão, problemas emocionais. Outros problemas, eles vieram por causa do problema do mundo, da sociedade, desse mundo louco, desse mundo que vive aí num turbilhão. E uma parte também, porque nós vamos lá mexer no ilícito, nós vamos conversar sobre ilícito, viver o que é ilícito, e aí ficamos deprimidos, entramos em depressão, problemas sérios emocionais, irmãos. Isso faz parte da depravação total. E todos nós sofremos de alguma forma. Eu arrisco a dizer, irmãos, que todos os seres humanos têm um problema emocional pontual. Não existe nenhum ser humano, exceto o nosso Cristo, mas que mesmo assim sofreu as nossas dores também. Mas também tem um outro lado, queridos, é o espiritual, e eis aí o mais trágico, é a depravação total na vida espiritual. O ser humano se tornou inimigo de Deus, deu a voz a Satanás, a voz à serpente, que disse, se você comer do fruto, você vai ser semelhante ao seu Criador. Olha que tentação, olha que coisa apetitosa. Mas é para já, seu moço, é para já que nós comemos esse fruto, porque nós queremos nos libertar. O que aconteceu com o filho pródigo, aconteceu com Adão e Eva, e acontece comigo e com você todos os dias, podem ter certeza que a sua natureza humana, se ela pudesse se sentar no trono de Deus, ela o faria. Pode ter certeza disso. Queridos,
a vida espiritual está totalmente depravada. Calvino e a Confissão de Fé de Westminster, eles deixam claros que depois da queda ficou uma centelha de luz. Ficou. Essa centelha de luz, ela é suficiente para que a polis não se perturbe, para que haja leis que defenda, que proteja, para que haja o coleguismo, nós podemos chamar de graça comum. Ela é suficiente para isso, mas ela não é suficiente para querer Deus. Essa luz que ficou, essa centelha de luz que ficou na humanidade, foi só para equilibrá-la, mas não é suficiente para que ela venha conhecer a Deus. Total depravação espiritual. O ser humano não consegue. E aí vem o contraponto com o arminianismo, com os alunos de Jacó armínios. Não dá. O ser humano sempre vai ser inimigo de Deus. Eu e você sempre vamos nos esconder entre os arbustos do jardim. Nós sempre vamos nos esconder atrás de alguma coisa para não nos relacionarmos com Deus. O que revela a total depravação, irmãos? O que revela? A lei. A lei, ela não é o remédio, mas ela é o diagnóstico. Total depravação não é um ato de nulidade, mas um ato de deliberado de maldade. Outra coisa importante, a total depravação, ela não deixa a pessoa nula, sabe? Nem boa e nem má. A total depravação não deixa a pessoa no meio do caminho, né? Pensando aqui no pensamento político, né? Eu não sou nem de direita e nem de esquerda, eu sou do centro. Não tem como. Eu não sou nem pecador e nem não pecador, eu estou ali esperando, eu sou nulo. Não, o ser humano, a total depravação fez o homem inclinar-se para o mal. Os irmãos aí vão lembrar no tempo das pipas, né? Empinava a pipa. Vai lembrar quando você empinava uma pipa e ela começava a debicar para um lado. Então você recolhia a pipa, isso quando ela não se perdia já num fio elétrico, alguma coisa, e tirava um pedaço da rabiola dessa pipa e colocava porque ela inclinava-se para um lado. Irmãos, essa figura é justamente o que acontece com a humanidade. A humanidade é como uma pipa pensa, ela sempre vai inclinar para o pecado. Nunca você vai ficar nulo, você sempre vai querer pecar. Sempre vai querer pecar. E queridos, como que nós vamos colocar essa doutrina da total depravação na questão da prática, na nossa prática? Como que nós vamos observar isso? Olhe os 10 mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos, eles falam de uma relação de você com Deus. Não tem outros deuses diante de mim, não faça imagem de escultura, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão e guarde o sábado que o Senhor teu Deus te deu, descanse. Se vocês observarem, esses 4 mandamentos, eles são quebrados todo dia por nós. E um ser humano nunca deixa de ter uma religião. A total depravação faz com que você se torne o seu Deus. E sendo o seu Deus, você terá deuses, você terá ídolos. Você sempre vai tentar ficar bem, mas não vai defender o Shabat, que é o descanso do jeito que Deus manda. Então você vai querer buscar o seu prazer em outras coisas, e você vai cair na total depravação. Quando você vê o honrar pai e mãe, ali é um princípio de Gênesis, no sentido das famílias, é o princípio dos patriarcas. Então quando você não está com Jesus no seu coração, quando você não está entregue a esse Cristo, você não vai conseguir honrar as outras gerações passadas e especialmente os seus pais. Pior, queridos, aí vem a questão relacional também com a sociedade. O adultério, a fornicação, né? Inclui o furto, a cobiça, tudo isso começa a se aviltar em nós. Observem, olhe sempre nesse prisma. Total depravação. Como que eu defino isso? Eu não tenho condições de querer Deus somente por mim. A minha natureza, ela quer se assentar no trono de Deus. Por isso que a marca da besta é 666. É o número de homem. Sabe, muitos procuram saber que besta é essa? Quem que é o anticristo? O anticristo é a natureza humana. A natureza humana é o anticristo. E cada geração tem um representante. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus nos fortaleça e que
amanhã possamos voltar aqui para conversar sobre a eleição incondicional. Amém, queridos? Deus abençoe a todos.